Olá, professores, aqui é o professor Rodrigo. Eu estou gravando esse vídeo para auxiliar algum professor que ainda não conheça essa ferramenta que é o Google Formulários. É uma ferramenta muito boa, muito bacana. Eu utilizo bastante para fazer avaliação, exercício, essas coisas. É uma ferramenta online, gratuita do Google, tá? Que você consegue utilizar para... Você cria uma avaliação online, o aluno responde de algum lugar que ele tenha, pode ser de celular, pode ser de notebook, de algum outro lugar, e ele te envia essas respostas e você consegue fazer a correção depois da sua casa. Essa ferramenta vai ser muito importante aí nesse momento que a gente tem vivido, tá? Peço desculpa de antemão, vai ser um vídeo o mais rápido possível. Não vou conseguir apresentar todos os recursos dessa ferramenta, porque senão o vídeo fica muito longo, a gente vai ter uma dificuldade muito grande para divulgar esse vídeo, tá? Então, se eu passar correndo por algum detalhe que algum de vocês não tenha entendido, eu estou à disposição, pode entrar em contato comigo que eu vou ajudar na medida do possível, tá? Eu também não sou um profundo conhecedor dessa ferramenta, mas no que eu puder ajudar, eu estou à disposição, tá bom? Primeiro passo, você vai utilizar o Google Chrome. Eu acredito que a maioria dos professores utiliza, né, o navegador do Google Chrome, e você precisa ter uma conta no Gmail, você precisa ter uma conta do Google para isso. Eu também acredito que a maioria já tenha, tá? Aí o primeiro passo que você tem que fazer é se logar com essa sua conta no Google Chrome. Então você tem que estar logado, né? Quem está acostumado com o Google sabe. É só você olhar aqui e você vai nesse cantinho superior e você vai saber que você está logado. Então, após fazer isso, você vai conseguir visualizar esse botãozinho aqui chamado Google Apps, tá? Esse botãozinho, ele vai servir para você acessar alguns aplicativos do Google, tá? Clicando aqui, ele vai abrir isso daqui, ó, essa telinha. Aqui tem vários aplicativos, eu até sugiro para quem não conhece dar uma pesquisada depois, tem muita coisa boa aqui, gratuita para ser utilizada, tá? Mas o Google Formulários, ele não fica aqui disponível logo de cara, a não ser que você utilize muito ele. Você vai vir aqui, desce até o final e vem esse botãozinho escrito Mais do Google. Quando você clica aqui, ele vai abrir essa página do Google aqui, ele vai te dar boas-vindas ali e você vai descendo e ele vai te mostrando várias ferramentas, vários aplicativos que ele está te disponibilizando. E dentre eles, nessa parte aqui de ver todos os produtos, você vai encontrar aqui, ó, o Google Formulários, né? Formulários Google, é esse linkzinho aqui, é esse íconezinho roxo aqui. Quando você clica, lembrando mais uma vez que você tem que estar logado, tá? Quando você clica aqui, ele vai te abrir essa página aqui, ó. É bem legal essa página aqui, ó. Ele te mostra que ele tem um documentos, planilhas, apresentação. Isso daqui é tipo Word, Excel e PowerPoint, tá? Também sugiro que você dê uma olhada, é bem bacana. A gente vai utilizar esse formulários aqui, ó. Ele já te entrega no formulários aqui. Aí você vem nesse botão ir para o formulários Google. Quando você abre aqui, ó, ele vai te dar essa carinha aqui, ó. Isso daqui é o que você vai ver. Ele dá alguns formulários que são alguns modelos, alguns exemplos, você pode utilizá-los como para fazer. Inclusive você consegue ver aqui, ó, que ele tem uns temas, tal, dá para fazer uns negócios bem legal, dá para colocar o logo do Eco, se eu não me engano aqui. É bem bacana, tá? Mas isso daí eu deixo a sua responsabilidade aí. Você dá uma pesquisada com calma e aprende a mexer com calma. É bem fácil, é bem intuitivo, tá? Como qualquer ferramenta do Google, é bem fácil mesmo. E aí você vem aqui nesse botão aqui, ó, em branco. A gente vai utilizar ele a princípio. Quando você clica aqui, ele automaticamente já cria a sua avaliação, a sua prova. Pronto, está criada. Simples assim, com um clique. E aí você só vai editar. A primeira coisa que você tem que fazer é colocar o título, né? Então aqui é onde você coloca o título. Eu vou colocar aqui a título de exemplo, avaliação mensal, tá? Só como um exemplo. E na descrição eu vou colocar primeiro bimestre, terceirão do ensino médio, tá? Só como exemplo. Aí aqui embaixo, logo na primeira pergunta, você coloca o seguinte, você coloca o nome completo. Por que você coloca esse nome completo? Porque o Google, quando o aluno for lá responder, ele vai solicitar que o aluno coloque o e-mail dele.
ele não tem nenhum campo lá disponível para o aluno colocar o nome. Então você utiliza esse primeiro campo seu aqui como nome completo, tá? Quando você coloca o nome completo aqui, o Google já entende que você precisa de uma resposta curta, ou seja, o aluno só vai pôr o nome dele. Então ele já deixa aqui selecionado como resposta curta. Você já vai entender porque eu estou falando sobre isso. Um outro detalhe aqui que você tem que deixar é como obrigatório. Nesse botãozinho aqui, ó, todas as questões que você deixar aqui habilitado dessa forma, será obrigatório o preenchimento. Se ele não preencher, ele não consegue enviar a resposta, tá bom? Então, na minha metodologia, eu deixo só o nome como completo, porque se ele não for responder nenhuma questão, ele consegue entregar a prova em branco, tá? Então, feito isso, nome completo, avaliação e tal, você vem aqui, ó, nessa barra de ferramenta lateral aqui, ó, esse maisinho de cima para você adicionar a próxima pergunta. Toda vez que você passa o mouse em cima, ele te fala para que serve cada botão. Você clica nesse maisinho e pronto, ele já criou a próxima pergunta. A pergunta anterior, como a gente colocou, é o nome completo. Eu vou criar duas perguntas aqui, só para te mostrar mais ou menos como funciona, tá? Essa primeira eu vou deixar como múltipla escolha mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, qual equação é utilizada para calcular a corrente elétrica de um circuito? Só como um exemplo. Aí eu vou deixar aqui como múltipla escolha. Aí você só vem e vai clicando em cima, é bem simples, ó. Você clica em cima da opção 1 e eu vou colocar aqui fórmula de Bhaskara, só um exemplo, tá? Opção 2, leis de Newton. Opção 3, é só ir clicando, tá? Ele vai criando sozinho. Leis de Ohm. E vou colocar aqui como opção 4, NDA, tá? Então é isso. Aqui na frente, ó, quando você passa o mouse, o xizinho é para você excluir, se você resolver tirar alguma das opções. Mas se alguma das opções você precisar inserir alguma imagem, é só você clicar nesse botãozinho que você consegue colocar a imagem, tá? E aqui, mais uma vez, como eu disse, se é obrigatório ou não, tá bom? Aqui do lado também essa barrinha de ferramentas, você dá uma olhada depois, você consegue, ó, colocar a imagem no título, né, no principal do exercício, você consegue colocar um vídeo, por exemplo. Então, se você quiser colocar um vídeo e pedir para o aluno responder em cima do vídeo, você pode colocar, tá bom? É bem simples. Eu vou colocar mais uma pergunta aqui, ó. Cliquei no maisinho, olha lá, ó, a pergunta anterior já ficou ali pronta. Ela é editável, tá? Se você clicar em cima dela, você consegue mexer, ela sempre é editável. E aqui embaixo, ó, ela entrou como múltipla escolha de novo. Só que o Google é bem inteligente, ó. Se eu escrever aqui, ó, descreva, por exemplo, ele já mudou aqui, ó, para parágrafo, tá? Isso daqui é editável. Você clica aqui, você pode selecionar o que você quiser, ó. Tem múltipla escolha, tem parágrafo, resposta curta. Se você quiser colocar a caixa de seleção para você selecionar como verdadeiro e falso, por exemplo. Se você quiser colocar o upload de arquivo, pedir para o aluno enviar algum arquivo para responder, por exemplo, se você pedir para ele responder e fazer a conta no papel, pede para ele tirar uma foto e fazer um upload da conta, por exemplo, é uma solução. Escala linear é quando você precisa de uma resposta, por exemplo, de alguma coisa até tal coisa. Então, tipo assim, se você faz a pergunta para o aluno, a Era Vargas foi de que ano a que ano? Então, você coloca assim, resposta linear, aí ele consegue colocar de tal coisa a tal coisa, entendeu? E assim por diante. Aí você vai mexendo aqui, você vai descobrindo como mexe, como funciona. É bem simples, tá? Aqui eu vou deixar como parágrafo mesmo. Descreva o ciclo de Carnot. Só como exemplo para você ver como funciona. Pronto. Então assim, aqui eu terminei a minha prova. São só essas duas questões mesmo e o nome. É isso que eu quero fazer a minha prova. O Google, repare, não tem botão de salvar em lugar nenhum. Porque tudo que você vai fazendo, ele vai salvando automático. Isso fica escrito aqui, ó. Todas as alterações foram salvas. Então, cada vez que você faz uma coisa, ele já salva automático. Não se preocupa que você não vai perder, tá bom? Esse aqui, ó, esse nome aqui, ó, formulário sem título, aqui em cima é como se fosse o nome do arquivo. Quando você cria um arquivo e você tem que dar um nome para ele na hora de salvar.
Então aqui você dá um nome para o arquivo. Quando você dá um clique aqui, o Google já puxa automático aqui, ó, o nome do título. Se você quiser deixar esse ok, se você quiser trocar, você pode trocar, é editável, tá? Então assim, a primeira parte já está feita, tá? São 3 partes que você tem que fazer. A primeira já está feita, que é montar a sua prova, tá? Essa é a primeira. Agora a segunda parte que você tem que fazer é configurar para você, você vai falar para o Google como que você quer que o aluno responda a sua prova. E para isso você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho aqui, ó, de configurações, essa roda dentada aqui, ó. Quando você clicou aqui, ele vai abrir essa janela, tá? Para que serve essa janela? Você vai configurar essas 3 coisas, configuração geral, apresentação e testes. Eu vou devagar, eu vou aqui por geral. Então, o que você vai configurar primeiro? Coletar endereço de e-mail. Se você deixar aqui ticado, e eu sugiro que você deixe, o aluno tem que fazer um login para poder responder a sua prova, tá? Se você não deixar isso daí ticado, qualquer pessoa entra lá, digita o nome do aluno e responde a prova para ele. Se você deixar aqui como coletar endereço de e-mail, o aluno tem que se logar e colocar o e-mail dele para conseguir responder a prova, tá bom? E aí esse outro campo aqui embaixo que ele abre quando você seleciona, que é recibos de resposta. Quando você clica aqui, você está autorizando o Google a enviar para o aluno no final uma cópia das respostas dele. Então, se o aluno, e aqui você fala se é facultativo isso ou não. Então, se você deixar dessa forma, ó, se a pessoa que responder solicitar o recibo, se você deixar dessa forma, quando o aluno terminar a avaliação, antes de enviar lá embaixo, no botão enviar, tem um botão do lado escrito assim, você quer responder, você quer receber as suas respostas por e-mail? E se ele colocar que sim, ele vai receber uma cópia da prova dele, com as respostas dele, para ele poder conferir posteriormente. Eu sempre deixo dessa forma, tá? Aí aqui embaixo, ó, é necessário fazer login. Se você deixar aqui ticado como limitar a uma resposta, que é o que eu também sugiro que fique, cada e-mail que foi logado lá, ou seja, cada aluno pode responder uma vez só a prova. Então você deixa aí ticado que o aluno não vai conseguir responder 2 vezes a mesma prova. Eu vou mostrar isso mais pra frente, tá bom? Aí essas últimas 2 de baixo, os participantes podem, eu sempre deixo em branco, tá? Editar após o envio. Se você deixar ticado aí, você está autorizando o aluno a depois que ele te enviou a prova, ele entrar e editar essa prova. Eu não acho que isso é válido, mas enfim, varia de cada professor. E aqui, ver gráficos de sumário. Isso daqui, se você deixar ticado, quando o aluno te enviar a resposta da prova, ele vai receber, ele vai visualizar um gráfico onde a maioria respondeu A, a maioria respondeu C, a maioria respondeu E em cada questão. Então ele vai receber um gráfico ali da maioria, ele vai ver quantos % de cada opção ali dentro da questão foi respondido pelos colegas. Eu não acho que o aluno tenha necessidade de receber esse tipo de coisa, tá? Aqui nesses 2 aqui, apresentação e testes, eu sugiro que você dê uma olhada, aí é bem pessoal de cada professor, se você quer que mostre uma barra de progresso conforme ele for respondendo a prova, se você quer embaralhar a ordem das perguntas, aí varia de cada professor, tá? E no teste é a mesma coisa, você vai olhando aqui, é bem intuitivo, o Google vai te dar algumas opções, você coloca se você quer que apareça ou não, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui, já dar as respostas e aí o Google já dá imediatamente após o aluno ter enviado a avaliação dele feita, ele já recebe uma nota, enfim, aí vai de cada professor, tá bom? Quando você terminar de configurar aqui, você coloca salvar. Tá? Depois que você salvou, a segunda etapa está pronta. Então você já montou a sua avaliação e você já configurou. A terceira etapa é o quê? É enviar essa avaliação para os alunos. Como que você vai enviar essa avaliação para os alunos? Na verdade, a avaliação ela não é enviada, ela fica online. O que você vai enviar para os alunos é um link onde eles vão clicar nesse link para acessar essa avaliação. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi definido ainda pelo colégio a maneira que esse link será enviado, tá? Mas é importante que a gente aprenda a gerar esse link a princípio, tá? Então, para gerar esse link, você vai clicar nesse botão azul escrito enviar, tá bom? Quando você clicar aqui, ele vai abrir esse carinha aqui, ó. Ele vai abrir essa página para você, tá?
Essa primeira aqui, ó, onde tem essa cartinha, que é o que ele abre logo de cara, você não vai utilizar, porque ele serve para, se você quiser enviar por e-mail, você coloca aqui o e-mail que você quer enviar, e aí você vem aqui embaixo e clica em enviar, e aí ele vai enviar esse link para esse e-mail, mas só que nesse caso teria que ser feito aluno por aluno. Eu acredito que não vai ser o caso. Eu acredito que o colégio vai disparar um link para todo mundo, certo? Então, dessa forma, o que você precisa fazer? Você precisa entregar esse link para o colégio. Como que você vai fazer isso? Nesse botãozinho do meio aqui, ó, que é esse clipezinho, quando você clica aqui, o Google gera automaticamente um link, que é o link de acesso à sua prova, tá? Só que esse link que ele gera é muito grande, então para diminuir esse tamanho, você tem essa caixinha aqui, ó, escrito URL curto, tá? Quando você clica aqui, ele automaticamente já diminui, ele cria um algoritmo aqui que ele diminui o tamanho desse link, tá bom? E aí você precisa copiar esse link para enviar para o colégio. A princípio, tá? Então, como que pode ser feito para copiar? Você tem 3 formas de fazer. Você pode ou clicar com o botão direito e vai em copiar, ou você pode dar lá o famoso Ctrl C que eu estou dando aqui, ou você tem esse botão que o Google criou também de colocar aqui, ó, copiar. Aí ele aparece aqui, ó, copiado para a área de transferência. Então, quando você copiou isso, você copiou esse link, e é esse link que você tem que enviar para acesso, tá bom? Como eu já copiei aqui, eu vou fazer um teste para vocês verem agora como que o aluno vai enxergar a sua prova lá na frente. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou enviar por e-mail, de maneira simples mesmo, tá? Eu vou acessar minha caixa de e-mail aqui, desse e-mail que eu criei só para teste, e eu vou enviar para o meu e-mail particular, não, para o meu e-mail profissional de professor. Então eu vou colocar aqui, ó, prof.eng, link de avaliação. E aí eu vou vir aqui no corpo do e-mail, eu vou clicar com o direito, colocar colar, dou um Ctrl V, o que você preferir aí no momento. Então eu vou enviar para o meu e-mail de professor o meu link aqui, que eu copiei lá do formulário do Google, só para vocês conseguirem visualizar como que o aluno vai ver isso, tá? Vou dar um enviar aqui, e agora eu vou abrir aqui do lado, eu vou abrir o meu e-mail de professor para eu poder acessar o link para vocês conseguirem ver direitinho, tá bom? Vou dar um atualizar aqui. Pronto, chegou aqui, ó. Então, chegou o link que eu enviei lá pelo outro e-mail. Então, isso daqui, ó, esse link aqui, é a forma com que o aluno vai receber, tá? Ele vai receber esse link aqui, ó, aquele link que a gente criou. Quando ele clicar aqui, o que vai abrir para ele é a prova dele, ó. Avaliação mensal, tudo que a gente escreveu lá, ó, primeiro bimestre, terceiro do ensino médio. E aqui, ó, vai aparecer endereço de e-mail. Como a gente solicitou o e-mail dele lá como obrigatório, aparece esse asterisco vermelho, ó. Tudo que tiver em asterisco vermelho é obrigatório. Se não for obrigatório, ele não consegue enviar a prova pra gente, tá? Então aqui eu vou cadastrar. O meu e-mail particular mesmo tá mais fácil aqui. Meu e-mail particular e o meu nome completo. Pronto. Então, isso daqui o aluno tem que preencher, ó, nome completo e e-mail são obrigatórios. Se ele não preencher, ele não consegue enviar a prova pra gente. E aí, a partir daí, começa a nossa prova. Ó. A gente só colocou essas 2 questões mesmo, né? Qual é, tá? Leis de Ohm. Então, ele seleciona aqui, ó, tá vendo, ó? Ele pode mexer antes de enviar, tá? Depois que enviou, não consegue mais mexer. Mas antes de enviar, ele consegue mexer. E aqui na descritiva, eu vou escrever um monte de coisa aqui, só pra gente poder escrever, tá bom? Então ele vai escrever a resposta dele aqui. Aí aqui embaixo tem o botão que envie-me uma resposta das minhas, uma cópia das minhas respostas. Esse daqui é aquele botão que a gente deixou habilitado lá, que eu falei para vocês, que se ele deixar aqui selecionado, quando ele clicar em enviar para a gente vai receber as respostas dele e ele vai receber uma cópia dessas respostas, tá? Eu vou deixar sem selecionar aqui só para não receber esse e-mail lá, não tem necessidade. Mas o aluno pode selecionar isso. Quando ele clica em enviar aqui, aparece essa mensagem, ó, sua resposta foi registrada. Então ele já respondeu e enviou a avaliação dele, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente enxerga isso para a gente corrigir. A hora que a gente estiver aqui na avaliação, ó,
Eu só voltei aqui onde a gente estava, na avaliação, tá bom? Você vai enxergar, ó, eu vou até voltar um passo anterior aqui, ó. Quando você entrar novamente no formulários, que você tiver logado aqui, já não vai estar em branco aqui, já vai ter o formulário que a gente criou, tá vendo? Esse formulário que a gente criou, ele vai aparecer aqui. Quando você clica aqui, ó, ele vai abrir novamente aquele formulário, né, que a gente criou. Aí aqui, ó, tem o perguntas e o resposta. Tá vendo que já está aparecendo um aqui, ó? Significa que o aluno Rodrigo lá, que a gente respondeu agora há pouco, já respondeu, né? Então vamos clicar aqui, ó, respostas. Tá aqui, ó, resumo. O aluno Rodrigo já respondeu, tem uma resposta, ou seja, um aluno respondeu. E aqui ele já coloca para mim a porcentagem de respostas para cada pergunta. Então, como só um respondeu, 100% respondeu Lady Home, né? E assim por diante. Aí a gente escreveu esse monte de baboseira aqui só para ilustrar. Aqui você tem esse resumo, se você clicar aqui você consegue separar por perguntas. Então a pergunta 1 é o nome completo, a pergunta 2 a resposta é Lady Home. E assim por diante você consegue verificar por pergunta e aqui você consegue de maneira individual. Então, como só eu respondi, só tem um aqui, mas aqui você vai conseguir navegar de aluno por aluno para ver as respostas deles, tá? Última coisa para a gente encerrar o vídeo, peço até desculpas se tenha ficado grande demais, mas para a gente finalizar, como que normalmente eu corrijo esse tipo de formulário online? O Google disponibiliza esse botãozinho verde aqui, ó. Esse botãozinho verde fica aqui nas respostas, tá? Tem a pergunta e tem as respostas. Aqui na resposta, ele disponibiliza esse botãozinho verde que se você deixar o mouse em cima, fica escrito criar planilha. Esse criar planilha, ele serve ele vai criar uma planilha de respostas de todos os alunos que responderam. Então, quando você clica aqui, ó, ele vai perguntar, ele vai pedir para você dar um nome, até ele já puxa o título aqui, ó, avaliação mensal resposta, show de bola. Ó. Você clica em criar, quando você clicou em criar, ele vai gerar uma planilha automática. Olha que legal. E aí, cada linha vai ser uma resposta de um aluno. E olha que bacana, ele coloca na primeira coluna, ele coloca um carimbo com data e hora. Então, a data e o horário que o aluno fez essa prova. O que dá para fazer aqui? A gente estabelece um dia e uma hora para ele fazer essa prova. Então, isso vai evitar, por exemplo, de um aluno responder, depois ele passar todas as respostas para o outro aluno, porque não vai dar tempo disso acontecer, né? Então, se o aluno entrar depois do horário, a gente pode desconsiderar a prova dele e assim por diante. Mas isso vai variar de acordo com cada professor. E aí nessa coluna tem esse carimbo, nessa daqui tem o e-mail do aluno, essa daqui o nome completo, por isso que eu sugeri para vocês colocarem lá nome completo na primeira pergunta, né, para que apareça o nome completo do aluno aqui. E aí a partir daqui, cada coluna vai ter a sua questão da avaliação que você criou, e aí você consegue, com a linha 2 é a do Rodrigo, você já vai conferindo aqui e já sai a nota do Rodrigo, e assim por diante, tá? Eu acredito que assim seja mais fácil. Eu espero poder ter ajudado, eu me coloco à disposição, eu não sou um profundo conhecedor dessa ferramenta do Google, mas eu utilizo já há algum tempo, então se eu puder ajudar com alguma coisa, eu fico à total disposição, tá bom? Boa sorte a todos e muito obrigado.